E agora, seguindo, então, convidamos o palestrante Alfredo Welker Sobrinho. Alfredo Welker Sobrinho possui graduação em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual de Maringá, é pós-graduado em Administração Pública pela Faculdade de Maringá, psicólogo clínico formado pelo Centro Universitário de Maringá, Zendimar. Exerceu o magistério lecionando por 3 anos no ensino médio e 8 anos como professor universitário nas Faculdades Integradas de Sarandi e Faculdade Metropolitana de Maringá, atuando principalmente no campo da contabilidade pública. Palestrante no campo das relações pessoais e intrapessoais há mais de 10 anos, utilizando os instrumentos da programação neurolinguística, PNL, é Master, Prautner, assim pronuncia, Practitioner em hipnose, sinapse. Autor do livro O Psicólogo, o Teólogo e o Samurai, uma história de superação mental, espiritual e corporal, 2012. Autor do livro A Incrível História da Redução em Maringá, documentário experimental com hipnose em 1976 e 2000. A temática de sua palestra é A Incrível História da Redução em Maringá. Seja bem-vindo, senhor Alfredo Welker Sobrinho. Escolher um lugar para ficar. Citando meu livro. Bom dia a todos. Alô? 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 Bom dia a todos. Primeira vez que eu vou falar sobre esse assunto, me proporcionar com esses assuntos, mas eu acredito que vai ser bem interessante, inclusive para mim. E quando a gente não fala só para os outros, a gente fala para nós mesmos. Tem uma teoria da Ellen Lee, ela prova que o que organiza a nossa vida, a nossa mente, não é o nosso pensamento, é a fala, porque pensar, eu posso pensar qualquer coisa, posso pensar que esse cara aqui está ali, se mexendo. Pensei, mas não tem a ver com a realidade. Quando eu vou pronunciar, quando eu vou falar alguma coisa, eu tenho que colocar no padrão linguístico, em termos de concordância nominal, concordância verbal, tempo, tem que ter toda uma série de convenções nacionais, internacionais, para que eu esteja falando, senão ninguém vai entender nada. Se eu falar assim, que eu tenho pouco, só vai entender quem entende Guarani. Então, eu tenho que trazer a minha comunicação para o nível que eu estou convivendo e estou me interrelacionando. Eu fiz aqui um planejamento, então vai ter exatamente 1 hora. Eu coloquei aqui primeiro trabalho, inspiração como autor, e por que esse tema? Então, esse tema começou assim, quando eu tinha 12 anos, lá em Foz do Iguaçu, eu estava com mais 2 irmãos e mais 2 amigos, nós estávamos em 5, na mata, e daí apareceu um cara, da mesma cor, desse tamanho, e daí nós falamos assim, você está vendo? Eu estou vendo. Você está vendo? Eu estou vendo. Corre!
corre pernas para quem te quer. E o ser tinha 1,5 m, pelado, igual esse daqui, sem nada, e o corpo dele todo laranjado, tudo caminhando, assim, beleza. Aí passou o tempo, passou muitos anos, eu fiz todas as formações, tem mais algum, tem um mestrado, que eu terminei agora com psicologia, agroecologia e plantas medicinais. Tudo isso eu fiz, completo na minha vida. Eu comecei a estudar com 21 anos, porque falaram que eu não ia ser nada, que eu era burro, que eu não sabia nada. Depois de 21 anos, em vez de chorar e abaixar a cabeça, eu levantei a cabeça e falei, comecei a estudar com 21 anos. Fiz o segundo grau em 1 ano e meio, daí fiz ciências contábeis na UEM. Apliquei isso na minha vida, que me deu um certo suporte financeiro. Depois fiz administração pública, melhorou meu trabalho, minha comunicação, e também melhorou para eu administrar minhas coisas, administrar os outros, administrar as coisas que me deram uma certa, mais uma folga ainda. E daí, finalmente, eu fui para o meu desejo, que era as pessoas que eu encontrei nesse tempo mudaram a minha vida. Eu era um cara tímido, eu era tão tímido que a primeira vez que eu deixei, eu tinha 25 anos. Primeira vez que eu deixei na boca. Então, só por aí. Eu era um cara que eu pesava, até os 33 anos, eu pesava 53 quilos. E era gato, chupado, 1,81 m com 53 quilos. Então, assim, tinha uma autoestima muito baixa. Não falava. Se alguém me cumprimentasse no dia a dia, eu só balançava a cabeça e ficava na minha cabeça e por que essa pessoa está me chamando pelo nome e está me cumprimentando. Tanto que era timidez que eu achava o fim do mundo outra pessoa cumprimentar e falar meu nome. Não precisaria isso. Eu carrego um pouco disso, eu não sou bem quieto. E eu mudo quando eu vou para uma palestra. Eu dou palestra de poesia, eu dou curso de hipnose, formação de linguística, e mais um monte de outros assuntos que eu amo, só as coisas que eu gosto. Faz muito tempo. Eu vim aqui também porque eu gosto. O professor estava falando assim, agradecido porque o pessoal veio, assim, todos os palestrantes vieram com seus próprios recursos. Né? Mas não é, isso é um prazer que a gente agradece, porque a gente foi chamado. Então, é poder compartilhar as nossas experiências, as nossas ideias. Muito bem, passou 5 minutos, agora contextualização. Eu tive esse contato aqui quando eu tinha 12 anos de idade, e passou muito tempo, quando eu estava eu comecei a escrever esse livro que levou 10 anos para ser escrito. Levou 10 anos, tem muitas pessoas que falam assim, cada livro 10 vezes, ele é um livro de chaves, então ele é escrito no estilo da vida, assim. Um fato interessante. O que é estilo da vida? O negócio depois começou a ser escrito lá, Gênesis, com Moisés lá e tal, então, praticamente 4.000 anos. E foram juntados os livros, existe uma certa cronologia, uma amarração, tudo até a própria vida de Jesus, 700 anos já estava profetizado antes. E o que aconteceu? Quando eu escrevi esse livro, ele passou 1 ano, a minha filha falou, pai, eu acredito que está escrito no seu livro, tem um Discovery, tem uma reportagem que fizeram na floresta do Canadá, e filmaram um ser, que parece muito rápido, assim, deve ter um controle, uma coisa que eles dão um jeito de ser assim, muito concreto, para que não cause pânico, os polícias devem ter uma forma, alguma coisa assim. Já ouvi sobre isso. Então, eu quero escrever aqui o que eu fiz. Quando eu escrevi esse livro, eu fiz onde nós somos 3 irmãos.
estou falando assim também, levando um pouco em conta o conhecimento da psicologia. Nós éramos 3 irmãos. Eu assumo que eu vi. Tem outro meu irmão mais novo, que viu e assumo que nós vimos. E tem o meu irmão, que é 1 ano mais novo que eu, e você falar, ei, Jaime, lembra daquela vez, assim, ele fecha a cara, baixa a cabeça e passa. Nem cumprimenta, nem fala nada, nem dá tchau, nem nada. Ele simplesmente baixa a cabeça, tira e vai embora. Então ele não assume. Assim é a população. Tem uns que vão ver e vão falar sobre. Tá? E aí tem uns que vão ver, vão tentar. Primeiro que ele falar, vai chamar ele de louco. Ele vai desistir da ideia e nunca mais vai falar para ninguém. Conheço um monte de vezes aqui. O seu Juscelino aconteceu isso. Todo mundo começou a chacotar. Teve que mudar de cidade, que as pessoas viriam na rua, o seu Juscelino, chamavam ele de louco, aí, sabe, mistura com aquela chama e fala que é do outro lado. Então, você já sabe essas histórias. Então, vou ler só um trechinho aqui. Esse meu outro irmão mais novo, que assume, eu também gosto desse assunto, eu falei, descreve o que aconteceu com a gente quando a gente era filho. Então, tem 2 versões aqui no livro, 2 versões. Então, tá assim, ó. Então, caminhava com alguns amigos, lembram exatamente tudo. E caminhávamos por ali, brincando, vendo coisas atrativas da natureza, estávamos todos com muita alegria, entusiasmo, criança, eu olhei o nosso comportamento. Então, mais próximo do rio, fazíamos uma parada no local, após alguns instantes, chegando à área, percebemos algo muito próximo de nós. Mas a camuflagem era tão boa que a maioria não conseguia visualizar. Mas perceber que havia uma apreensão de poucos de nós, alguns partiram disparados, fugindo seu rio. E eu, como lembro ter visto um humanoide de mais ou menos 1,5 metro de altura, com olhos vermelhos e corpo recoberto de uma cor vermelha alaranjada como um fogo. Então, depois de 1 ano, a minha filha falou que foi visto isso já em 2013, e o que aconteceu? Eu não fiquei me perguntando, eu, cara, formado em exatas, então, eu só acredito se eu encostar, colocar a mão sobre, eu não acredito em nada, não acreditava. Eu ia começar a palestra assim, eu não acredito em ET, do jeito que os outros pensam, mas muito mais próximo. E 1 ano depois, daí eu estava lendo a Bíblia, gosto dele, assim, estudei praticamente o budismo, li os livros do Espírito, estudei budismo, li a Bíblia inteira, lendo ela inteira na minha cabeça. Então, daí o que aconteceu? Eu fiquei me perguntando por que eu escrevi um livro desse. Só que o pessoal não me queimou, porque eu escrevi sobre espiritualidade, não religião. Então, quem é budista lê o livro e fala, nossa, que legal você é budista. Quem é evangélico lê o livro e fala, nossa, que legal você é evangélico. Quem é católico lê o livro e fala assim, nossa, que legal você é católico. Né? Daí o espírito também lê o livro e fala, nossa, que legal você é espírito. Eu sou espiritualista e estudioso. Então, o que aconteceu? Na Bíblia, Ezequiel 8, na hora que eu passei esse, já mais de 5 mil livros vendidos lá em Maringá. Então, a edição que já está acabando de novo. Então, daí eu vou citar. Ezequiel 8, Deus manda com a mesma característica, baixinho, com o corpo todo recoberto lá, eles não falam chato, mas falam âmbar, é mais ou menos essa cor. Então, mandou para falar com o profeta. Então, eu falei, meu Deus, olha como o negócio vai fechando, o quebra-cabeça vai fechando. Então, esse é um livro de programação neurolinguística, é um livro que transforma, tem solução para os problemas. Vou fazer apenas uma demonstraçãozinha aqui para vocês verem o poder. Tem um lugar aqui onde eu falo submodalidade. Então, como
se formam as nossas ideias, nossas crenças na nossa cabeça. Então, nós criamos um mapa, nós criamos uma forma de pensar pela experiência que nós tivemos durante toda a vida. Então, às vezes eu sou tímido, às vezes eu trato os outros mal, às vezes eu não confio em mim, às vezes eu não gosto de mim, porque é o jeito que eu aprendi a pensar. Mas esse jeito pode ser mudado rapidamente, assim. Então, eu vou convidar vocês a fecharem os olhos, vou ser muito rápido, porque eu li para eu passar para o outro assunto. Fechem os olhos e pensem em alguma pessoa que vocês, às vezes, não se sentem bem ou têm dificuldade para se relacionar. Pode ser o cunhado, o patrão, o chefe, o empregado, o vizinho, aquele. Então, pense numa pessoa dessa. E imagina as características dessa pessoa agora. Imagina a altura dela. Agora, joga o pozinho mágico, essa pessoa está diminuindo. Está na altura da sua cintura. Ela ficou toda alaranjada. Ela ficou pequena. A voz dela mudou a estatura dela, mudou a voz. E você está vendo essa mesma pessoa falando de um jeito diferente de você, e agora, para você escutar ela, para você se relacionar com ela, você está olhando para baixo. Muito bem, 1, 2, 3, abre o olho. Qual a cor do seu cabelo? Qual a cor do seu cabelo? Isso, quantos dedos tem no pé direito? 5, todo mundo tem 5. O cara tinha 6 dedos, mas não acredito. Então, por que eu faço essa pergunta? Essa pergunta faz você voltar para a realidade. Então, você sai do lado criativo e vem do lado racional. Na hora que eu poder pedir para você imaginar essa pessoa que tem uma certa dificuldade de relacionamento, que você não vai ter mais, vocês vão ficar de cara na hora que vocês verem essa pessoa, quem fez certinho, imaginou, então, talvez você comece a dar risada quando você encontrar essa pessoa. Eu já vou te dar até dica, saidinha agora. Se você não conseguir parar, vai falar o seguinte: lembrei de uma piada, mas não sei contar. Você dá risada para contar seu sentimento, vai limpar e bola para frente. Entendeu? Esse livro ensina isso, mais um monte de coisa no capítulo que chama Sobre Verdade. Tem mais outras coisas interessantes. Muito bem. Bom, o imaginário popular, ele é assim. Eu até pensei que podia perguntar aqui, mas não vou só falar, vocês imaginam na mente de vocês. A mente nossa não diferencia o que é realidade, o que é imaginação. Quando me falaram isso a primeira vez, eu não fiquei falando, não, que isso? Eu sou um cara formado em exatas. A minha mente sabe o que é real e sabe o que é imaginário. O corpo, o nosso inconsciente não sabe. Quer ver a prova disso? Imagina que eu estou com um limão aqui na mão, eu corto ele no meio, você vai de rosa, cabelo, eu corto ele no meio, eu espremo ele aqui, pego um pouquinho de sal, coloco e... O que acontece aí? Salivando, azedo a boca, não é saliva, é um poderoso antiácido que o nosso corpo aprendeu a produzir para impedir que a acidez do limão queime as nossas mucosas ou danifique. Então, ele já anula a acidez e se transforma em alcalino. Por isso que limão, abacaxi alcaliniza o nosso corpo, a nossa corrente sanguínea, porque o corpo já faz esse sentido. Mas eu pergunto para vocês, isso é só imaginação. Eu usei a linguística. E o que o corpo de vocês fez? Reagiu automaticamente como se existisse o limão. Então, vocês estão vendo como que é na nossa mente? Se eu imaginar que eu vou ter sucesso, eu vou ter sucesso. Se eu imaginar que eu sou um tranqueiro que eu não tenho futuro na vida, eu vou ser um tranqueiro e não tenho futuro na vida. Vou acabar com a minha vida. Então, nós temos essa escolha da mesma forma, se a gente vê esse serzinho
não estiver preparado, nós não vamos enxergar. E qual que é a experiência que eu faço? Geralmente eu trago um sino tibetano, que paguei caro, presentão, eu comprei um sino. Eu falei, nossa, eu comprei um negócio, só um sininho, pagar R$300. Aí não comprei, eu vou deixar para outro dia. Quando você deixa para outro dia para fazer negócio, dificilmente você vai se arrepender. Não, vai valer a pena, porque eu vou levar nas palestras. E dito e feito, sucesso, porque você bate nele assim do lado, ele roda a paletinha em volta, ele vai dar um som entendido, que é um som desse. E você coloca metade de água nele, daí bate e faz e começa a separar as partículas, as moléculas e sobe. Assim, uns 10 centímetros, sobe aquele sereninho que focando, assim, as pessoas ficam fascinadas. Então, o que eu faço? Olha que maravilhoso que é esse simples, é muito barato, né? Senhor, pelo que ele faz, pela atenção que ele chama das pessoas. Então, o que eu faço? Geralmente, o professor queria fazer, colocado ali no canto. Daí, no meio da palestra, outro celular, conversando, ele fala, vocês sabem o que é isso aqui? Daí o que as pessoas falam assim? Elas falam assim, uma tigelinha na sopa. Não, é aquela parte de cima da cama, que assim, você tampa a cama popular, né? Eu falo, é um cinzeiro, porque é de metal. Esse é um legítimo sino tibetano. E olha o que ele faz. Todo mundo fica vidrado naquela informação. É a mesma coisa, as coisas, o extraterrestre, algo que não está no nosso meio. Tem pessoas que não têm interesses, que a gente saiba disso. Então, eles não falam o que é aquilo ali. Eles não chamam atenção. Para que eles procuram abafar. O professor Dirceu sabe, no momento que a gente chegou, que alguém mandou ele, deu uma cotoveladeia, onde você está indo. Ele chegou para o professor Dirceu e para mim também. Nossa, mas está interessante, tá? Tem tanta coisa, tanta experiência para quem não acreditava. Eu acho que por isso que eles escolheram eu para escrever esse livro, porque eu não acredito muito nas coisas e eu quero um negócio bem explicado e bem comprovado, não falar, o Neto Vidal agora saca. Saiu esse livro aqui, por isso aí. Em um certo momento, que eu vou falar sobre o Celino, mas eu vou dando umas pinceladas assim para chamar a curiosidade de vocês ficarem, então, é o golpe da OLX, tá? Eu coloquei esse negócio assim, você já comprou, né? Estou avisando vocês para botar o golpe da OLX. Interessante. Eu trouxe aqui, ó. Não é original, não, mas é original dessa coisa. Então, eu já falei com um especialista de linguística, cara que fala um monte de língua, cara que sabe hebreu, sabe russo, e fala, até agora ninguém decifrou. Depois, no finalzinho, eu vou deixar para rodar, para vocês verem que interessante. O único que conseguiu ler isso e ver, o Paulinho estava junto. O professor ele vai falar mais sobre isso. Então, ele falou alguns significados para outra pessoa. Uma pessoa que saiu lá da área 51. Tem culto que a gente vai. O que é a área 51? Ele sabe o que é isso. Então, golpe saiu no golpe antes. Não existe nada. Além da. Então, acho que os outros palestrantes vão falar mais um pouco sobre isso, mas vocês vão ter a oportunidade na mão e ver, tá? Eu tirei uma cópia colorida para aparecer a lista, assim, para eles pegarem. E o que vai acontecer? Vai ter pessoas que... Tem gente que começa a criar e já vai ver uma forma diferente, vai ver significado que há alguma coisa. Então, no mesmo tempo que eu estou falando para vocês que eu fui
estaria dentro desse assunto. Eu estou falando assim que vocês comecem a duvidar da mente de vocês. Porque quem diz assim, aqui no livro meu, olha, Merchan, eu até fiz para vocês querer comprar o livro, é para bagatela, R$30. Tem como você saber se a pessoa está mentindo pelo movimento dos olhos, pelo movimento do corpo. Então, tem uma premissa que é básica, assim, a mente mente, o corpo não mente. Quantas vezes? O que uma criança fala quando ela vai mentir? Ou ela não olha no seu olho, né? Mas tem alguns adultos mais safados, mais doentistas, chega e mente olhando a sua cara. Mas o corpo dele não vai. Vocês assistiram aquele metaforando, tem traço na boca, no olho, e vai dizer, não, esse cara está mentindo. Descaradamente está dando golpe, entendeu? Mas cabe a nós despertar esse conhecimento e abrir a nossa mente para o que acontece no nosso dia a dia. É a mesma coisa aqui, se você não vê, quem já assistiu Quem Somos Nós, do Quem Somos Nós, os europeus saem, chegam aqui nas Américas, os índios não veem, não existe no imaginário deles. O único que vê é o pajé, é o xamã, que ele vê por quê? Porque está com a mente mais aberta, ele sabe que tem coisa diferente, e ele consegue enxergar. Então, entendo, nós não enxergamos aquilo que nós não conhecemos. Nós não vemos aquilo que nós não acreditamos. Por isso que o livro milenar, lá, o mais importante de tudo, é a fé. Então, quando você acredita, daí isso se torna realidade. Então, e assim no dia a dia, se você imaginar que você vai se ferrar no serviço ou em algum lugar, fatalmente você vai se ferrar. Agora, se você imaginar que você vai superar, você vai com muito mais chance. Todos aqui já devem ter entrado a jogar futebol. Imagine um time entrando no jogo achando que vai perder. O que ele vai fazer? Vai ficar todo mundo na retranca. Ninguém vai sair no gol lá, porque a cabeça dele já perdeu a partida. Agora, se você entra sabendo que vai ganhar, você vai empatar. Você vai empatar com muito mais chance de fazer gol. É só preparar as experiências que você passou e ver os jogos que você vai saber. Por que eu estou falando de jogos? É um assunto que todo mundo ou participou ou conhece. Então, é uma etapa para você entender. Um dia eu estava na minha casa lá, e o vizinho começou a conversar comigo e falou assim: ei, você parece que eu pintava o cabelo de azul, de verde, o cabelo era comprido, bem doidão. Eu tenho o cabelo guardado, eu tive coragem. E as pessoas, eu pintava a parte, achava a parte e pintava de azul. Passou já o volume. Então, daí ele viu aquelas características diferentes, né? Parecia com o meu pleidiano alto, magro. Quem conhece o pleidiano sabe, né? E daí ele falou assim: você parece que você acredita em extraterrestre? Eu falei: não acredito, não. Não acredito. Tipo, sabe aquele para não desfazer da pessoa? Então, pois em Maringá teve um carro, né? Eu falei: não sabia. Eu conheço o primo do cara. Eu estou na academia, lá na academia de Carapejo. É. Aí eu peguei e fui lá e já conversei com o Lúcio, né? Lúcio Aurélio, um cara bem inteligente. E falei: e aí, apresenta seu primo e tal, para ter gente lá. Aí levou uns 30 dias para ele, não queria passar. Até que ele passou, eu peguei e fui andando com os caras, eu tenho um filho de 8 anos, né? Eu tinha uns 5 anos, eu falei para meu filho junto o negócio dele, se chegar só eu, de cabelo azul, o cara não vai querer nem me receber. Eu, meu filho e tal, também gosto mais familiar. Né? Aí cheguei lá, na internet tem ele contando isso. E daí eu comecei a conversar com ele. Ele falou: eu fui chamando de novo, eu estou comentando, parece que escreveram um livro nos Estados Unidos e tal.
Daí eu fui, quando ele falou, eu falei, uso Maringá. Aí fui, procurei, até que achei um sebo, só tinha um livro no Brasil, que ele foi escrito nos Estados Unidos e para outras línguas. E o cara que escreveu foi em 187 países, palestrando em nome do seu Juscelino, e junto com o coronel da Força Aérea Americana, escreveu esse livro, chama Uso Maringá. Você escrever na internet Uso Maringá, você vai encontrar o livro na Amazon, custa R$1.800. Ele tem 60% das informações disso daqui. Então. Então a volta é vestida de novo. E aqui está disposto por apenas R$50. Então, daí, com o seu Juscelino, eu fui na internet, daí comprei por R$200 o livro usado. Ele demorou 30 dias, fez golpe. Deram golpe ao estilo de mim, R$200 no livro velho. Ela até podia ter trazido para vocês. É o único exemplar que tinha no Brasil. Ele é em inglês. Daí chegou o livro, a primeira pessoa que eu mostrei o livro, foi o seu Juscelino, né? Quando eu mostrei, ele chorou. Eu gravei um vídeo, tá, na internet, no meu canal, tem o seu Juscelino vendo o livro e falando, puxa vida, isso aconteceu comigo há 40 anos, eu nunca vi o livro e agora você traz o livro e ele existe. Então, de vez em quando eu estava chorando. Aí eu falei, nossa, o livro existe, né? Daí comecei a acreditar, mas até eu não acreditava sobre esse livro. Lá vai, está falando, criando um livro. Tá? E o livro fez o maior sucesso, considerado um dos casos mais bem documentados do planeta. Que daí por terem, não falar que ele não queria falar, que ele não gostaria, daí a pessoa foi e passou como representante dele, ele rodou o mundo. E não cabe falar. Mas agora vocês vão saber, tem um monte de live no Flávio Vale, tem um monte de lives, tem até umas 12, tudo 5.000 pessoas ao vivo, e depois deu 30.000, 40.000 visualizações. Então, é muito 10, são as lives de 3 horas, mas tem muita informação interessante. Falando um pouco mais do Juscelino, o seu Juscelino, ele é uma pessoa já sexagenária, né? Ele partiu faz 1 ano e meio por absurdo da medicina. Mas já aceitei, eu acredito que segurar por ele ter esse trabalho que você fez, né? Isso aqui para honrar ele. Beleza, daí eu comecei a estudar, comecei a traduzir um livro, comecei a fazer livro com o seu Juscelino. O Paulinho, que está lá atrás, tinha um CD gravado com todas as fitas que tinham sido gravadas na época, que tinham sido passadas para as pessoas, levou para os Estados Unidos, escreveu lá. E o que aconteceu? Comecei a juntar todas as peças na quebra-cabeça e poucos dias antes de escrever o livro, a minha filha chegou e falou, não, está estranho, entregar um módulo antigo lá para meu pai, no dia do meu aniversário. Nós fomos, já que vamos passar por Mandaguari, que era o dono do hospital, qual que é o nome dele, Paulinho? Como? Doutor Oswaldo, é um médico pesquisador e ele tinha feito muitas hipnose do Juscelino e tinha um vasto material. O seu Oswaldo já tinha também ido para outra dimensão, partido. Cada um sabe do jeito que acredita. Eu falei, vamos passar lá no local que eu passei, sem conhecer, o Paulinho tinha dado para mim o endereço da associação lá, que eu tinha criado. Talvez até por isso que eu fui fazer mestrado em plantas medicinais. E ele era muito interessado nisso. Né? E daí eu cheguei lá e tinha um monte de material assim na rua.
o Juscelino e o Paulinho havia ficado na minha casa até meia-noite no dia anterior. Eu moro no chácara. Vocês vêem na internet, no meu canal, vocês vão ver, um lugar cheio de transmissão. Aí aquele monte de material assim, e daí eu falei, vou perguntar para quem está aqui. Fui assim, umas 5 casas dentro do pau, não tinha ninguém. Fui do outro lado, ninguém. E lá tudo aberto, assim, e participava. Nada, a rua inteirinha deserta. Aí a minha filha olhou assim e falou, pai, que era assim que você estava falando. Aí tinha lá um manifesto político intergaláctico, não sei o que. Eu falei, nossa, no tema que o Paulinho falou, daí quando começou a olhar, estava a caixa de fita, com todas as fitas, com todo esse material que eu trouxe uma amostra para vocês verem, se vocês tiverem alguma informação. No dia do meu aniversário, minha filha falou, meu Deus, pai, minha filha é formada em engenharia química. Formada em engenharia química. Então, extremamente lúcida. Ela está em algumas lives também. Aí eu vejo o Paulinho sobre isso aí. E esse material nós levamos. Ele tem manuscrito do livro, vocês vão ter muitas dessas informações. Então, quando começou a se relacionar com esse pessoal, tinha toda uma equipe para Diário do Planeta Tartu, vou dar assim fragmentos para vocês verem. Aqui, ó. E é um tipo de leitura maravilhoso, bem gostoso, ó, diálogo. Então, tem umas reflexões. Eu faço também algumas amarrações com a Bíblia, para ver que está tudo integrado. Então, tem um monte de coisa que tem que bate com a Bíblia também. Então, por exemplo, uma coisa interessante. O pregador que falou antes de mim, ele falou da relação com Deus e os extraterrestres. Por exemplo, a Dona Maria, que é a mãe de São Juscelino, foi levada lá no planeta com 13 anos, 9 anos e 13 anos de idade. Daí o Dr. Oswaldo, que era do hospital, perguntou para ela, e como que é lá? Tem Deus também? Tem igualzinho aqui, só que lá eles estão mais perto de nós. Então, bateu com o professor aqui dessa questão. Então, todos somos juntos, essa unanimidade, ter essa conduta de vida, também existe, só que de uma forma muito mais evoluída. Então, assim, coisa interessante. E há 50 anos, 1976, vocês sabem que a TV de LED faz uns 15 anos, de plasma que foi inventada, que não existia. Então, em 1976, um pouquinho antes, já perguntaram como que era dentro da nave. Isso foi escrito em 1980 e 83. Tem quadros na parede e tem figuras que se mexem. Vocês lembram quando saiu aquele filme do Harry Potter, a primeira vez? Nossa, que legal, Marcelo, tem quadros que se mexem. Então, era um negócio impossível de acontecer. Então, por que eu estou falando isso e fazendo essas ligações? Porque no nosso imaginário existe coisa que a gente não acredita, que a gente não dá valor. Por exemplo, como eu já sou um cara mais de chegando em 60, tem algumas coisas que eu vivenciei, por exemplo, telex, para escrever, e fax, e eu lembro assim, das pessoas, olha, inventaram um negócio que foi papel, isso é igual assim, do outro lado, lá do outro lado do planeta, telefone, tudo isso. Eu vou fazer essas invenções, né? Eu estou caminhando junto com a inteligência artificial, tudo. É o professor Clema, que está fazendo um projeto para colocar na Câmara dos Deputados. Aí eu falei assim, na Câmara Federal, tem um projeto, faz meses, estou fazendo, daí vai fazer 1 minuto. Daí, pronto, aqui o projeto. Eu falo, meu Deus, em 1 minuto. Projeto direitinho, do jeito que eu queria. Então, a gente tem que aproveitar essas oportunidades. Então,
como eu passei todos esses eventos, o que eu estou falando? Ele sabe que quando é o primeiro celular, vou botar até uma pista, Motorola, o tijolão, pesava meio quilo, 94. Quando saiu, eu já tinha o primeiro. Eu era analista econômico aqui em Curitiba, do Itaú, de outra passagem chamada podia fazer tudo que eu queria. Então, eu já tinha tijolão, a bateria só durava 2 horas, tem carregado quando inventava uma bateria que durava 4. Meu Deus do céu, eu uma bateria de celular que dura 4 horas. Eu lembro a sensação, eu estava no auditório assim, tocava todo mundo olhava porque o som era igual. Então, o que aconteceu? Qual a primeira vez que a gente viu o celular? 20 anos antes, 1975, eu era criança, sem dúvida, eu passei pela parte do novo, né? 1975, 1970, quem tinha celular? Família Jackson. Família Jackson tinha um comunicador pequenininho que a vizinha eles falavam e via a imagem. Você lembra quando saiu veio primeira vez no Japão, acho que em 1996 ou 2007, eu já, nossa, agora tem um celular que você fala com a pessoa, dentro da outra pessoa. Essa tendência. Então, se nós não tivermos a mente aberta e esses caras aparecendo na nossa frente, nós não vamos chegar, nós vamos negar. E na psicologia tem um negócio, negar quer dizer que existe. O primeiro mecanismo de defesa da mente, se você estudar Freud, é negação. Então, quando o negócio é muito para mim, é uma estrutura mental. Não suporta, eu nego, eu começo a negar. Negar, depois vou negar, porque eu não consigo explicar, não existe. Está entendendo? Então, nossa, eu coloquei pontos de tensão e mistério aqui para falar. Olha, até eu fiquei curioso. Para chamar a atenção de vocês e falar assim, tudo aqui dentro e muito mais. Mas é verdade. E tem pessoas que leram esse livro, né? O professor estava numa avenida escarrada. E assim ele pode aproveitar bastante. Depois que ele se foi, daí parou um pouco, eu acho que eu também desanimei, né? Mas aqui é a primeira oportunidade que eu estou tendo de honrar ele. Então, essa aqui é a mãe dele, foi produzida pela 9 anos de idade. É muito interessantíssimo, mais ou menos em 1945. Então, o que essa mulher fala, gente do céu, não está no gibi, não está no gibi. Sabe o que é não está no gibi? Porque é muito, que a família já estava no gibi. Em 1985, com o comunicador lá no celular, 20 anos de inventado. Esse daqui, a dona Maria, perguntava assim, eles estão falando do sertão, como eles falam com você? Eu não sei. Quando eles falam, vem imagem na minha cabeça. Mas eu escuto a voz deles, mas a boca deles não mexe. Tem essa... Então, pela simplicidade dela, olha como é a comunicação. Então, você vai lendo essas coisas e assim, meu Deus, que interessante. Então, assim, é um negócio que você lê no sofá, mais gostoso que série de Netflix. Eu, competitivamente. Então, teve vários fenômenos, né, durante o tempo. Quando eu achei, voltando agora, aquele monte de material, pensa num monte de coisa interessante. Agora multiplica por 10. Desde o negócio lá que a minha filha falou, meu pai do céu, se a gente anunciar isso aqui, eles mandam matar a gente na hora. 1.050 formas fitoterápicas para curar todas as doenças do mundo. Daí a minha filha falou, pai, você reparou que são todas as doenças do sistema nervoso? O sistema nervoso não tem, porque os caras só dão o sossego-leão e o
tem efeito colateral que causa confusão mental. O fitoterápico cura e não deixa efeito colateral. Então, entendendo esse naipe, assim, as coisas. Muito interessante. No livro aqui, o pessoal do Carrefour, que é a equipe que veio da nave, eles prometem esse livro para o Dr. Oswaldo. O Dr. Oswaldo teve um probleminha que subiu o poder, coisa assim na cabeça dele, ele meio que tiraram, ele ficou meio doidão, tá? Pressionar descalço, e abriu mão o pessoal abriu mão das coisas para ver se retornasse, mas não sei se deu certo. Então, aconteceu isso. E levou 2 anos, eu fiquei 2 anos ali, de 2 a 3 anos, virou um irmãozão para mim. Ele criou uma comunidade muito grande. Eu tenho que falar que é minha. Eu vou chorar na hora que eu falar sobre ele e falar sobre isso. Aí eu fui fazer uma terapia sexta, quinta-feira à noite, eu falei, ó, tem que elaborar isso para mim ficar tão emocional, né? Para eu poder mais organizar. Mas aí eu vi que aliviou bastante e não é nada demais só ter esse sentimento, né? Porque daí, nessa parte, a gente vê quanta coisa envolvida na situação. Bom, agora, perdão, vocês viram que eu sou discípulo, mas sou meio brincadeira. Eu falei assim, eu consome a qualidade, eu coloquei o Joselino no começo, ele não entrava no estado alto, no estado de hipnose profundo, para mim confirmar e tirar mais alguma coisa. Então, eu descobri, não sei se pelo Paulinho, ou alguma coisa, o seu doutor Oswaldo, ele era muito espírito, assim, também que ele fez. Ele colocou um código lá, tipo a sua senha para acessar o banco. Então, só ele que tem conhecimentos e a mente do seu Juscelino. Então, o que eu fiz? Então, um belo dia de madrugada, eu pensei, não, já sei. Aí fui lá, coloquei o seu Juscelino em trânsito, falei, eu sou o doutor. Daí quebrei a senha do negócio. Aí no que eu quebrei a senha, eu fiquei empolgado, igual o Carlos Carvalho. O professor Eliseu, através desse livro, ele chamou eu para dar um atestado mental para a dona Marisa Carvalho. E daí no que eu falei, mas funciona a internet online? Eu falei, funciona, eu tenho do mundo inteiro, online, e resolve. Aí ele chamou para fazer a dona Marisa. Daí começou o negócio a acontecer lá dentro da salinha da Marisa. Aí um capitão da nave que tinha caído aqui, começou a falar, talvez o Circeu, alguém que mais fala, entra mais nesse assunto. Então começou. Então, de alguma forma, eu me procurei no professor Juscelino e outros casos, no caso Marmaia, de Rio de Janeiro, tem um monte de casos que, de alguma forma, eu adquiri esses, como chama, é o nome em inglês que traduz isso, know-how, de entrar e a pessoa lembrar do processo da eleição, porque eles funcionam assim igual os órgãos de emprego. Terminou todo o processo, eles pegam assim, agora vai lembrar nada, aperta a canetinha ali, fala, as pessoas não lembram. Por quê? Já perguntei para ele, porque às vezes a estrutura da pessoa, da mente dela, não está preparada para visualizar tanta coisa. Agora, é claro que no ambiente, eu sou um cara assim, extremamente treinado em regressão, em hipnose. Então, do mesmo jeito que eu sei entrar, eu sei fechar e sei preparar a pessoa para ela estar preparada para suportar isso. E daí o caso da dona Marisa aqui começou a falar, e algumas coisas interessantes assim, eu comecei a perguntar, né, como que eles ficam, né? Como que apareceu 3 vezes e meio. Ele falou, eles usam um traje que apareceu caminhando. Então, quando eles estão perto do poste, eles são postos, quando eles estão perto do carro, eles são os carros. Entendeu? Porque vocês estão dentro. Não entra.
a gente tinha no desenho recebido no celular de 75, 20 anos, tem aqui, que talvez no momento mais oportuno para 1995, 20 anos depois, apareceu o celular. Que pode aparecer na vida de vocês, né? Mas isso aí já estão aqui, vocês estão mais ou menos preparados. E daí ela até perguntei, você tem dado que quando nós estamos na Terra, a gente só come couro. Eu fui procurar e a couro, e realmente você começou a couro, tem tudo que você precisa para subsistir. Daí pela quantidade de ferro que tem, por isso eles ficam essa cor. Então, tem mais um monte de coisa que tem certinho, né? E daí eu, nessa minha curiosidade também, como eu sou curioso, né? A Marisa entrou, né? Começou a falar cantando nada, para ver que está muito. E quando eu estava com o Joselino, você sei o segredo, eu falei, meu Deus, olha como funciona as coisas. Como que é? Daí ele começou a explicar, falar, e eu cantando tudo, né? Coloquei as câmeras, meu Deus, tudo, escute. Coloquei no YouTube. Daí o seu Chanel, preso, dor de cabeça já acabou, tira do ar, daí eu peguei tudo no vídeo, deu lá, coloquei privado. Foi, passou um mês, eu falei assim, será que isso é verdade, não é verdade, não foi dor de cabeça. Daí eu fui lá no YouTube, eu coloquei tudo, aí veio por escrito, tipo, e falou. Então, por isso que eu falo, deve ter alguma coisa, mas não vamos ter episódio. Ó, Alfredo e a Aline, a gente estava falando nas questões do cinema, a gente foi medianeira, procurar laboratório, a gente queria produzir já e fazer teste, né? A gente começa por isso, esses outros negócios não tem cura. Aí, ó, o Gabriel falou assim, ó, eu não sei se eu estou louco, mas eu fiz o dia inteiro, não acreditei, não fiz nada. Eu fui dormir e veio um sonho que eu escrevi e mandar trazer para vocês. Tome cuidado, não se exponha, não divulgue nesse momento tal conhecimento. Não acorde o dragão. No momento certo, na hora certa, você saberá o que fazer. Não guarde esse material igual você da semente. Lembra? Espere o momento certo. Depois eu pergunto para ele o que era a semente. Não guarde o material dentro da sua casa. Apague todos os vídeos, demonstrações que você divulgou. A Terra não está preparada para toda a magnitude desse conhecimento. Curas que esses códigos guardem. Construa uma morada para esse código. Eu tenho feito um lugar secreto lá dentro do lugar que era disfarçado por isso. Por que você está fazendo isso aí? Escondendo drogas? Eu não sei, eu vou estar construindo. Aí é a amarração da coisa. A menina é dotada de conhecimento, sabedoria e alma para manipular alguns dos códigos. Estejam prontos, homem e menino. Ela nem sabia que minha filha era engenheira química. E ela tem realmente, ela olha e vê tudo aquilo inteiro. Né? Então, assim, esse é um pouquinho das minhas experiências que eu trouxe para vocês, de uma pessoa que não acreditava muito, eu não sei se acredita ou não, vivo praticando, e vivo me desafiando. Então, desafie sua mente, porque sua mente mente, o corpo não mente. Então, se você estiver próximo, o corpo é inteirinho. Queira acreditar ou não. Eu já passei por situações assim, bem, o professor ali também. Então, se vocês estão ouvindo isso, considere como que se fosse você estiver vendo o gibi da família Jetson e seu celular vai ser alimentado. Eu vou passar para vocês, podem olhar à vontade. No final, eu vou deixar o presente do professor Dirceu. Estão tratando as folhas. É só para vocês terem uma ideia do material. Esse aqui tem mais ou menos 5 folhas. Esse material que agora, o único que apareceu que conseguiu discernir, era o professor Jeff. Vocês estão passando para trás. Quem está lá mais para trás, chega um pouco mais.
Vocês sabem, como eu sou psicólogo, sabe como funciona, né? Quanto mais vocês é diretor, gerente, eles nunca sentam atrás, sempre chegam no tempo. Então, a minha proximidade com o assunto faz com que eu vá chegando mais perto. Então, quando vocês forem na palestra, no curso, vocês realmente quiserem vai o mais para frente possível, isso vai facilitar para vocês a interação, o conhecimento. Beleza? Agora eu estou à disposição para perguntas, discussão aberta, se alguém quiser contestar alguma coisa. Abaixo, por favor. Como? É só escrever o Fredo Velcro, tem mais de 1000 páginas no meu nome, e lá sempre vai ter meu telefone. Eu divulgo bastante porque eu sou psicólogo e minha clientela é a população geral. Eu faço isso em bastante, muitos que têm contato com a alienígena, para às vezes liberar esse conhecimento, para melhorar saúde, relacionamento pessoal, dormir, enfim, tudo que é comportamento do ser humano. Quem falar que está nessa palestra, ou que assistiu a palestra, eu vou fazer, eu geralmente cobro um valor mais alto. Eu vou fazer R$120, mais ou menos um atendimento, que resolve, se você tiver organizado tudo que você quer melhorar, tudo que você quer, assim, crescer na sua vida, você passa a relaçãozinha para mim, a gente coloca no combo ali, ó, o LXzinho. E daí você, a minha vida mudou assim, a vida de muita gente. Você está no meu Facebook, eu tenho 3 Facebook cheios, 5 pessoas. Belter com dado. Mas se perguntar ao professor também, ele passa, meu telefone é muito. E, então, assim, vocês têm a oportunidade de se autoconhecer e eu estou à disposição. Não se acanhe em enviar WhatsApp. Eu amo o que eu faço, eu adoro. Talvez eu não tenha na hora que esteja dormindo ou atendendo alguém. Mas na hora que eu acordar, vou lá, vou responder. Vou às vezes mostrar um vídeo meu, falar, eu tenho um vídeo a respeito disso que eu falo e vai esclarecer, vai mudar. Se quiser atendimento, a gente agenda o horário e a gente faz o atendimento. Você tem em Maringá, né? Em Maringá eu atendo pessoalmente em Mandaguaçu. Eu não gosto mais de atender na chácara. Tem uma chácara lá que eu coloquei. Daí tem... pode ser presencial ou pode ser online. Das duas formas. Mais uma pergunta? Atendo online. O mundo inteiro. Como? Só conheci duas pessoas. Assim, eu tive um pensamento muito até encontrar com o professor Liceu já no supermercado e levantei isso. E eu sinto que eu passei um lapso de tempo muito vago. Tem a Dona Maria, ela era levada, quando ela tinha 9 anos de idade, inclusive ela casou com 9 anos de idade no outro planeta. Não, calma, não teve relações, mas no casamento ela estava prometida. Depois eles pararam de chegar no Israel, porque eles ficaram meio que magoados porque ela casou, que você na casa foi dele. E como eu tenho esse lado... Ela era pega à noite e ficava, ia lá no outro planeta, via as coisas, tudo, ela conta, ele tem. Aí voltar, para mim só tinha passado 5 minutos. O Paulinho vai dar uma palestra para vocês, teve um dia também que ele estava voltando para a pedreira, aconteceu alguma coisa e deu um lapso ali de tempo. Então, parece o seu Juscelino da mesma forma. Quando ele foi levado para ter relações sexuais com mulher, que também nasceu 2 pessoas e
Nós fizemos uma constelação, que foi você mandou fazer uma constelação sobre o selinho e deu até para conversar mais algumas coisas, porque você achou outro campo. Então, o que acontece? Ele foi levado, pelo tanto de coisa que ele conta, aconteceu, teria que ser umas 6 horas, 10 horas, da mesma forma que eu não mandei a mãe dele. Mas na hora que volta, dá meia hora, no caso da mãe dele, dá 5 minutos. Então, é como se acessasse o outro campo, alguma velocidade. Que aqui o tempo fica meio parado, passa muito, né? No outro lugar, passa muito rápido, mas em comparação com si, não passa. Alguém deve aí lá? Daí, tá aqui, Aí o asca, quando você está na força, daí se você pegar um relógio e colocar assim, você pega o olho, vai lá no espaço, vai lá no Egito, e ele não é um alucinógeno, é um endógeno. Você tentou. Você olha no relógio e fala, nossa, deve ter passado 2 horas, tá? Você olha ali, passou meio minuto, 1 minuto. Então, esse tempo colocado linearmente para a gente ter noção dessa realidade. Então, existem outras realidades. Eu não sei como definir certamente, mas existe isso, então é possível. É porque assim, eu digo porque eu sonho muito com isso, só que eu tenho muito medo. Esse medo, não é que eu consigo, será? Então, o medo é uma criação da mente humana, não existe. Medo é um negócio que não existe. Eu fiquei curiosa, porque assim, eu lembro que foi de madrugada, estava vendo umas estrelas, eu e a minha mãe, nós muito próximos de nós, aquela música. Eu só lembro daquela música que clareou tudo em volta, e daí eu lembro que eu fui para dentro de casa. Nossa, minha experiência, professor excelente. Só que a sensação que eu lembro é que era 3 horas da manhã, essa chuva de estrela que a gente estava esperando. Só que quando a gente entrou, estava claro, já tinha conhecido. Como que pode ser tão rápido? Isso ficou em mim. E eu fiquei curiosa, o que aconteceu nesse lado de tempo? Porque a visão é só. Porque tem acontecido quase uma vida. Então, através da hipnose, é possível você lembrar desse momento específico e ver o que está por detrás da cortina. Porque coincidência que o professor me falou, eu comentei nessa época, ele falou que foi avistado outra ministra me emocionar, que eu avistei, foi naquela época, perto da Lenda do Mal, de Oxarense, minha família morava aqui, e ele comentou, e aí eu disse assim, isso, e aí uma série de coisas, levou a minha filha isso, está ajudando a traduzir o livro do professor, sabe? Uma coisa levou a outra, né? Não é Pensar que você foi trazido aqui hoje para ter um contato comigo e desbloquear isso. Porque daí, como as outras palestras também, vocês vão ver pontos de vista diferentes. Eu mesmo não tinha visto ainda do ponto de vista social, filosófico, e do direito, achei super interessante. Então, eu vou entrar em contato mais com a palestra do senhor, que fez, E a palestra do Paulinho ele é super interessante, porque ele é fácil de pegar e colocar os artefatos. Nem sei se ele trouxe ali os artefatos. e a gente tem assistido as palestras, também, através dela, o livro para comprar o livro, tudo se encaixa, né? Quebra-cabeça. Isso. Vai. Qual foi a sua opinião ainda? Toda essa casuística tão grande no Brasil, essa resistência, esse acobertamento ainda, da resistência na academia. Porque, para quem estuda a casuística, ela é muito rica, né? Tanto do ponto de vista da casuística, mesmo do estudo de objetos, desde a Roswell, a noite oficial dos grupos, enfim, um estudo há mais de 30 anos assim. E por que a resistência é tão grande da academia, mas nós estamos no ambiente acadêmico, isso não é encarado como algo, um objeto de estudo, ainda com toda a reverência que se deve ter, porque não é uma alucinação a estudos seríssimos, que
parte de estudiosos. E por que, na sua opinião, ainda essa resistência, tanto da parte do governo, dos comportamentos, como da parte da família? Assim, analisando por um viés psicológico, o ser humano é assim, o que ele não conhece, ele condena. Então, as estruturas, os poderes, eles estão formados de uma forma que a pessoa tem fácil se obedecer cegamente, ou assim, pronto. Se isso vier público e for admitido, vai ser constatado que tudo que existe é uma utopia, e as pessoas vai cair as escamas dos olhos e as pessoas vão enxergar a verdade e vão enxergar as estruturas de poder. Daí, para quem está em cargo de poder, vai perder totalmente. Instituições religiosas, governamentais, é uma ameaça para a estrutura. Por isso. Da mesma forma que Jesus era uma ameaça para a estrutura da lei. Isso. Porque o que está estabelecido em bases que favorecem a dominação, o controle. Por isso, assim, no meu entender, né? Uma característica tão rica, por que não é trazido esses documentos, agora calculamos com os comandantes aeronáuticos, por que não é trazido dentro da academia, do ponto de vista científico mesmo, se há tanta resistência em estudar os contatos que já são que ocorrem dentro do exame, né? Porque nos bastidores tem uma hierarquia e tem uma ordem. Nem por isso tem a nova ordem, Agenda 30. A dona medicinal também, por que não? Os laboratórios não deixam, o laboratório é o poder econômico mais forte que existe. Até eu ia comentar com o professor Tato, se ele acredita mesmo que dentro da temática do direito, qualquer criatura extraterrestre iria entrar em contato dentro dessa ordem jurídica legal, ou iria falar diretamente com as pessoas, como está ocorrendo, sem obedecer essa hierarquia, que nós sabemos que o Papa João XXIII teve esses contatos, sabemos que a Eisenhower teve contato pela filha dele, a Laura, que esteve no Brasil, alguns anos atrás, estamos com ela. Se ele acredita que o direito vai servir não, é interessantíssimo, já conhecido. Mas você vê pela... Vai utilizar dessa estrutura, estando na ONU, falando que o poder estabelecido, isso já ocorre, né? Pela estrutura de poder, se você pegar historicamente, os grandes profetas tinham alguém que se comunicava, é só os livros. O Egito tem, com certeza, contato, os incas, os maias. Então, assim, há sempre rumores que eles têm contato com a Casa Branca, com os principais governantes, porque isso seria uma invasão, uma desonra para conversar com o cidadão comum. Então, provavelmente, eles dão nos livros. Então, por isso... Ele vai manter o poder estabelecido. Isso, mas se você vê lá no Egito também, o faraó tinha esses contatos. Você vê naqueles hieróglifos que aparece lá, naquelas ruínas lá, tibetanas, tudo tem. Mas os contatos eram com os governantes. Não era nem você chegar numa tribo e conversar com uma criança. Ele não, era o chefe lá, com as penas na cabeça. Consideração. Do ponto de vista dele, eu acho que é uma fragilidade muito grande, do ponto de vista de geração de provas. Porque há muita coisa sendo gerada, parte das informações não são fidedignas. Tem coisas como julgamento, coisas como EPBU, coisas como então, é uma coisa muito ampla e sem muito frágil para a academia assumir como provas e
um ano. Então, é difícil para ele. E existe uma reconstrução também, por exemplo, aqui dos Estados Unidos. O que eles iam, recolhiam tudo, e levavam resquícios de balão lá para falar, não, ó, o balão mesmo que ele não pode. Então, tem a desconstrução também. E mesmo se fosse verdade que aquilo, cadê a tecnologia daquilo? E, primeiramente, os governos, o que eles querem? Eles querem conhecer, primeiro, aquilo, a tecnologia, implementar a segurança dele. O ser humano é assim também. Se ele não tiver comida, ele só pensa em comida. Depois que ele tem a comida guardada, o que ele vai pensar? Segurança. Ele vai se armar. O governo não é diferente dos governos. O que eles fazem? Eles se armam para impor ou para ter o respeito. Então, tem um sistema que é o sistema do ser humano sozinho também. Se nós tivermos comida aqui, não estaria assistindo palestra. A gente estaria querendo fazer alguma coisa para ganhar dinheiro e comprar arroz e feijão. Mas todos aqui têm uma coisa de feijão, tem um alimento garantido. Então, com a segurança, a gente mora num lugar, no condomínio, no caso tem grade, tem câmera, tem alarme. Aí depois o que eu vou? Eu vou para as realizações. Então, quem está aqui já está meio assim, resolvido, então agora vai para a realização. Então, agora pode abstrair. Quando que os governos podem abstrair? Eu sempre vou ficar nas necessidades primárias. Naquele livro, não é sério, mas ele tem a pirâmide de Maslow. Daí, na pirâmide de Maslow, você vai entender. E as instituições e os sistemas, eles não são diferentes. Primeiro, cascata, depois segurança, depois casa, depois moradia, depois identidade, e por último, realização. E controle. E controle. E controle, isso. Controle. Depois que vai para a realização. Então, como vamos respirar isso? Mas na vida também está dizendo que vai ter 1000 anos de paz. Daí, então, na Bíblia, os garantidos, os que profetizam. Então, vai ter uma hora que a gente vai ter esse governo político aí. Vai se ver quem tem. Daí, talvez, deixe oportunidade. Eu sou contra. Mas, tipo, tem coisas que está livre para livre. Está nas revistas, está nas falas. E às vezes uma fala assim traz uma grande verdade. Então, o que a gente tem que fazer? Eu falei no começo, a mente mente. Então, a nossa mente vai mentir. Quem faz direito, eu fiz algumas conversas de direito, e a primeira coisa que você sabe é falar assim, você é a favor disso, fica desse lado, você é a favor disso. Agora, usando os instrumentos de direito, você vai defender essa causa, vai defender essa causa. E depois muda, isso aqui começa a ter. Na Guerra Civil dos Estados Unidos, tinha a parte que queria a libertação dos escravos e tinha a parte que não queria. Eles falavam que eles estavam lutando pela continuar a escravidão. Não falavam. Eles falavam pela causa. A causa. E o outro pela libertação. Entendeu? Ficaram brigando. Então você não questionava. Eu estou lutando pela causa, então a causa. Mas não, se ele colocasse no jargão deles, que a missão deles era manter a escravidão, vocês acham que ia ter o mesmo sentido os caras continuar perdendo a vida, guerreando lá nos Estados Unidos? Nunca. Vocês veem que no seu mais antigo é a causa. Qual que é a causa? É manter o povo escravizado. Então, cuidado com as causas que a gente defende. O que acontece com as causas que nós defendemos? Eu mesmo já defini as causas que eu já tenho vergonha de dizer. Eu tenho vergonha de falar que causa que eu defendi. Porque meu olho abriu, e depois que o olho abre, eu estou falando para vocês, assim, igual a justiça do livro, igual a justiça, esse daqui vai fazer você sair da casinha. Os diálogos que tem aqui vai fazer você sair dentro da casinha. E daí, depois que você abrir o olho dentro da casinha, você vai saber quem está enganando, quem está dominando, quem está querendo só manter o sistema. E tem lugar que você vai estar no sistema. Eu, quando era analista econômico, para Estado,
Então, eu estava na direção, você acha que para mim estava bom. Mas eu tomei coragem de pedir demissão e sair do sistema. E hoje eu tenho vergonha, tenho nojo lá, porque eu trabalhava no departamento de balanços e para a diretoria levava o balanço que dava o banco dava prejuízo, o banco que dava muito lucro, e hoje quem tratava, quem escolhia qual era a diretoria do banco, não era a realidade. E quantos lugares a gente frequenta, que faz parte, a gente tem, e você acha que a grande população do Paraná sabia que o banco público estava... Não, era tudo cachorrada. Então, e a gente está assim, isso acontece dentro de famílias, eu sou psicólogo, eu entro muito nessas questões, eu tenho famílias que às vezes um dos filhos lá, um dos filhos pegou a assinatura dos pais, tirou todos os bens do pai, vendeu, então deixou os pais na rua. Família é uma instituição, empresa é uma instituição, universidade é uma instituição, faculdade é uma instituição, igreja, tudo é uma instituição. Eu filmei os banheiros, filmei aqui, porque aqui é uma universidade estadual. Em Maringá, a universidade estadual, lá é tudo quebrado, pichado, escrito lá, os frases, quem é tudo quebrado, pichado, coisa mais certa do mundo. Eu tenho que pegar o diploma do meu mestrado. Na hora que eu pegar o diploma da mão, aí eu vou fazer uma crítica. Tem esse, eu tenho muitos seguidores. Falar, ó, que é estadual. O que acontece? Por que está tudo excluído, tudo pichado? Qual que é a diferença? Como que... Então, só vou jogar para pensar, não vou falar. E é isso que a gente tem que fazer. E mesmo com a questão tem que pensar que existe um sistema que não é interessante que isso saia. Quando tem provas, tem gente aqui que está aqui nessa auditório, se ele falar o que ele tem, os caras vão vir e vão tomar dele e falar que é mentira. E vão substituir. E vão mandar ele tirar o vídeo do ar ainda. Nem fizeram o tempo. Isso. Foi exonerado, acabou vendendo numa farmácia e agora, né? A pessoa pegou tudo que ele deixou escrito e está trazendo para a gente agora. O Wi-Fi já tinha, na época de teste, e o Wi-Fi está para fazer de energia elétrica. Eu tenho meus aparelhos lá, você só deixa perto assim, ele carrega. É porque o tamanho de uma caixinha de fósforo e abastecer com energia solar na cidade inteira. Motor a água, muita coisa. O sistema não quer isso. O sistema é forte, né? Dá para perceber que mesmo no ambiente acadêmico, qual a quantidade de acadêmicos que são aqui. O sistema é tão forte que ainda consegue manipular a informação. Tem um final do filme lá, não sei se eu lembro. Ele faz lá, faz a hipnose. Falar, todo mundo vai esquecer. Daí teve uma mulher lá que estava. Ele não passou. Ele falou assim: aquela lá não passou. Não se preocupe, ninguém vai acreditar nela. Entendeu? É assim. Às vezes aparece alguns despertos do jeito, mas como os outros não estão na hipnose, não vai. Outra coisa, todos nós entramos em hipnose. Todos. Em transe. Quando você está andando, quantas vezes você já está andando na rua, eu vou no número 15. Nossa, estou no número 20, era no número 15. Você estava no trânsito. Entendeu? Isso é trânsito. Só que quando você entra no trânsito, conseguindo algum objetivo, você consegue mudar a estrutura da sua mente para você ser diferente. Por isso, em 10 minutos, eu saí de um cara tímido, que andava encurvado assim, para alguém que fala para o público e pode ficar 2 dias palestrando, que as pessoas vão ficar olhando e não vão sair nem para ir no banheiro. Entendeu? Então, do mesmo jeito que eu mudei, todos nós podemos mudar. Mas só temos que ter claro o objetivo e onde a gente vai chegar. A personagem que quer falar sobre eles são. Eles estão bem evoluídos. Por exemplo, se você não fazer pergunta bem feita, eu nem vou responder. Por exemplo,
aonde que você mora, você não sabe nem onde você está, como você vai se localizar. Estão entendendo? Então, se você ver no livro, vai ter um relato ali que é muito interessante. Quando eles fazem, vai ter diálogo com eles, através da Maria, e eles vão responder, nossa, que pessoa sabe, inteligente. Não é. É porque os caras já têm uma consciência maior, um caráter melhor, um nível de Consciência, de grau de consciência. consciência, de pertencimento, não só pertencimento como de novela. Mas existe todo o universo, toda a galáxia. Então, por isso que eu falo, mas quem vê que ele vai expandir. Ó, estão mandando eu terminar.